Nordeste Geo. Janeiro de 2008. O Boeing 777 é o padrão ouro para a aviação comercial. Durante mais de 10 anos, o avião já fez 2 milhões de voos sem um único acidente grave. Mas a menos de 1.000 pés acima do aeroporto de Heathrow, em Londres, tudo aquilo mudou. Pete, não consigo potência nos motores. O quê? Eles não respondem. Isso não pode estar acontecendo. Eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, todos irão morrer. Mayday! 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 Speedbird! Speedbird! O que quer que tenha derrubado um dos aviões mais modernos do mundo em termos de tecnologia não pode ser encontrado no local do acidente. Havia pilotos, havia os passageiros, o avião, estava tudo lá. Exceto a única coisa que provocou o acidente, que havia desaparecido, como que por mágica. Mayday, Mayday. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O Enigma de Heathrow. O voo 38 da British Airways, uma viagem de 10 horas e meia de Pequim até Londres. O comandante Peter Burkill já fez esta viagem muitas vezes. Eu fazia muito aquela rota, era um dos meus voos favoritos, porque era durante o dia e você podia apreciar a vista ao longo de todo o percurso. Burkill e o copiloto John Coward têm milhares de horas de voo no 777. É um prazer pilotar aquele avião, é muito tranquilo, tem equipamentos modernos, os computadores são fáceis de usar. Ele lhe dá a possibilidade de fazer viagens curtas e longas com a mesma eficiência. Para os dois pilotos, assim como para muitos outros, um dia de trabalho consiste em estar no cockpit durante longas horas enquanto os computadores pilotam o avião. Com dois grandes motores Rolls-Royce, o Boeing 777 é um dos aviões mais seguros na indústria. Nick Harris está voltando para Londres depois de uma viagem de negócios à China. O que era bom é que parecia que chegaríamos cedo ao Heathrow. E eu estava ansioso para ir para casa e ver a família. O destino do voo 38 é o aeroporto de Heathrow, um dos aeroportos internacionais mais movimentados do mundo. Situado a sudoeste de Londres, ele faz limite com a autoestrada A30. E os moradores do bairro vizinho de Hounslow estão acostumados ao som dos jatos decolando e pousando. A área repleta de casas é vista à distância pelo voo 38 da British Airways. O piloto automático está no controle enquanto a tripulação se alinha com a pista 27 esquerda. À medida em que se aproxima do solo, o avião é fustigado por ventos fortes. Só um pouco de turbulência. É o primeiro problema em uma viagem até então tranquila. Não sou eu, é o Otto Throttle fazendo as suas. Estávamos enfrentando rajadas de vento de cerca de 20 a 30 nós e estávamos plenamente cientes de que os autothrottles conseguiriam lidar com aquilo, movimentando bastante as manetes para cima e para baixo. Se quiser, pode manter o piloto automático um pouco mais do que o habitual até que o vento diminua. Vou fazer isso. Em momentos de turbulência, o piloto automático pode fazer ajustes mais rápidos do que os pilotos para manter um avião nivelado. 1.200 metros acima do solo. Terá que desligar por enquanto. Claro. Obrigada. 2 minutos antes da aterrissagem, Coward assume o controle do avião. Seu comando? Assim como os dois pilotos tinham planejado. Assumindo o comando. Tínhamos alguns segundos antes da liberação para pouso e eu estava arrumando meus mapas. Speedbird 38, pouso autorizado na 27 esquerda. Liberado para pouso na pista 27 esquerda, Speedbird 38. Lembro de ter olhado para ver se o nosso portão estava disponível. 500 pés. 500 pés. Estável. Mais ou menos.
De repente, um problema. Dick, não consigo potência nos motores. Eles não respondem. O que está acontecendo? O que quer dizer? Eu estava olhando para os instrumentos do motor e eles não faziam sentido, pois estávamos pedindo potência total, mas os instrumentos do motor não estavam nos dando potência alguma. O que está acontecendo? O voo 38 tem o maior problema que se poderia imaginar. Ao que parece, temos uma falha nos 2 motores. Com nenhum dos motores fornecendo potência suficiente, o jato não conseguirá chegar ao aeroporto. Com 152 pessoas a bordo, o voo 38 está caindo em direção a Londres, faltando apenas alguns segundos para atingir o solo. Isso não pode estar acontecendo. Esse é um dos jatos mais modernos no mundo. Na cabine, não há nenhuma indicação de que alguma coisa está errada. Na aproximação para a aterrissagem, todos pareciam tranquilos na cabine. Estávamos apenas ansiosos para pousar. Velocidade baixa. Velocidade baixa. Velocidade baixa. Naquele momento, eu estava olhando para o nosso ponto de impacto. Eu vi um conjunto de edifícios ao redor da área de Hatton Cross e um posto de gasolina. Eu sabia que se caíssemos ali haveria 100% de mortes. Naquele momento eu senti todo o peso e a responsabilidade da minha patente. Eu sou o comandante. E se eu não fizer alguma coisa, todos vamos morrer. Estando tão próximos do solo, Burkill não tem muitas opções. Ele poderia assumir o controle do avião que está com Coward, mas não acha que essa seja a coisa certa a fazer. A primeira decisão realmente foi a de não assumir o controle. E lembro de ter olhado para John, ele continuava pilotando bem o avião. Isso é bom, ele está fazendo um bom trabalho e está fazendo o que eu preciso que ele faça. Burkill sabe que ainda que eles consigam sair de Hounslow, o jato ainda poderia cair na movimentada autoestrada A30 ou atingir as antenas nos limites do aeroporto. Pensei em recolher o trem de pouso, esse é o maior arrasto em um jato comercial, mas eu precisava do trem de pouso para sustentar o choque com o solo. Íamos sofrer um impacto e o peso disso estaria sobre ele, por isso eu tinha que deixar o trem de pouso baixado. Diante de um acidente iminente, a única coisa que resta a Burkill envolve um enorme risco. Eu sabia que tinha cerca de 15 segundos para tomar uma grande decisão. Eu precisava passar por aqueles edifícios. Para mim era óbvio que eu tinha de recolher os flaps. A retração dos flaps irá reduzir o arrasto, mas também a sustentação. O avião irá voar mais longe, mas irá cair mais depressa. Burkill precisa resolver o que é mais importante. Eu queria discutir isso com a tripulação, mas tínhamos uma questão de segundos. Lembro de ter segurado aquela alavanca por uma fração de segundo. Ele espera que esse movimento ajude seu avião a evitar uma catástrofe. O efeito foi imediato. Agora, Burkill faz um anúncio que todo piloto teme precisar fazer. Mayday, 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 Speedbird, Speedbird. Foi difícil, muito difícil. Lembro de alguns impactos e do barulho. Meu Deus! A aterrissagem foi difícil. Houve um estrondo enorme. Ruídos, pedaços se desprendendo do teto. Então também me tornei um dos passageiros, porque agora estávamos em um avião descontrolado. Estávamos deslizando no solo e eu não sabia em que iríamos bater no momento seguinte. E eu pensei em minha esposa e meus filhos e disse adeus a eles. As luzes se apagaram. Eu ouvi o avião se desmantelando. Então paramos. E quando realmente paramos, eu fiquei surpreso de eu ainda estar lá. Então eu olhei ao redor para o flight deck e fiquei ainda mais surpreso ao ver que nós três estávamos ilesos. Sentados e com os cintos afivelados. E eu rapidamente me tornei um comandante outra vez. A tripulação desliga o combustível, Interruptor de incêndio, APU. sistemas hidráulicos e elétricos. Controle de interruptores desligado, checklist completo.
Eu tinha que cuidar dos que haviam sobrevivido e eu achei que 20% dos passageiros estivessem mortos, uma vez que a aeronave tinha se partido. Essa é uma emergência, evacuar o avião, evacuar! E então a aeromoça assumiu todo o controle. E quando ela abriu a porta, eu senti o cheiro do combustível. Temos de nos apressar. Percebi que tínhamos de sair dali. Agora o grande perigo é o fogo. Tendo sobrevivido à aterrissagem, os passageiros poderiam ser mortos por um incêndio do jato. Pule! Pule! Deixei toda a bagagem e simplesmente desci pela escorregadeira. Pule! Vamos sair daqui. Atravessei a cozinha e verifiquei o corredor do lado direito. Fiquei surpreso quando não vi ninguém ali. Apesar dos receios de Burkill, não há vítimas mortas. Do lado de fora, no frio ar de janeiro, a dimensão do desastre é visível. A roda direita tinha sido arrancada durante o impacto, os motores estavam destruídos, tinham sido arrebentados, as carenagens tinham sido arrancadas e os motores estavam semi-queimados. Não era mais uma aeronave. E então comecei a perceber que tínhamos sofrido um acidente grave. Vi os danos à estrutura e à asa. Por pouco, o avião não atingiu a A-30 e as antenas na cabeceira da pista. A destruição poderia ter sido total se o impacto tivesse ocorrido em outro tipo de solo e não sobre a lama e grama. A probabilidade de um incêndio teria sido enorme. Considerando-se a abrangência dos danos, é incrível que apenas 47 pessoas tenham se ferido. Eu me senti com muita sorte por ainda estar vivo. Foi uma sensação surreal. Da China, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown elogia Burkill e sua tripulação. Devo elogiar a calma e o profissionalismo da tripulação da British Airways e do comandante Peter Burkill por terem conseguido um pouso sem fatalidades. Investigadores têm alguns palpites sobre o que levou à falha dos motores. Eles também têm muitas pistas, mas uma peça-chave está desaparecida. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. As equipes de emergência no Heathrow entram em ação. A queda do voo 38 da British Airways domina o noticiário. É o acidente mais grave no aeroporto de Heathrow em 30 anos. O aeroporto de Heathrow é muito movimentado. É o principal aeroporto do Reino Unido e, portanto, qualquer coisa que aconteça ali, logo chega à mídia. O que chama mais a atenção é que o 777 é um dos jatos mais modernos e confiáveis do mundo. O acidente desconcerta o setor aéreo. O 777 é o mais seguro que um avião pode ser. Ele tinha um registro de segurança soberbo. O que teria acontecido? Precisamos saber se isso pode vir a acontecer com o restante da frota. Investigadores logo chegam ao local. Phil Slight é engenheiro-chefe da AAIB da Grã-Bretanha, Agência de Investigação de Acidentes Aéreos. Quando você chega a um local de acidente como este, a primeira coisa em que pensa é, por onde eu começo? O avião pousou pouco mais de 300 metros antes da pista. O trem de pouso foi empurrado para cima através das asas. O trem de pouso do nariz se soltou. Apenas algumas horas depois do acidente, investigadores entrevistam a tripulação. O comandante Peter Burkill relata em primeira mão o que aconteceu. Acho que eu queria falar a respeito porque eu sabia da inocência de toda a tripulação. Isso não foi nossa culpa. Nós não fizemos nada de errado. Não havia potência nos motores. Ao que parece, temos uma falha nos dois motores. Tentamos mais potência manualmente, mas eles não responderam. Burkill explica que alguma coisa tinha levado os dois motores a jato Rolls-Royce a não responderem, ao mesmo tempo deixando a aeronave sem potência. Quando se ouve a respeito de falhas de dois motores, você começa a procurar aquilo que é comum. O que poderia ter levado os dois motores a pararem ao mesmo tempo. Portanto, a primeira coisa em que pensamos foi que poderiam ter ficado sem combustível. Falta de combustível é algo raro, mas já aconteceu antes. Em 1983, um Boeing 767 ficou sem combustível quando sobrevoava a parte central do Canadá. Um erro na conversão entre as medidas métricas e as inglesas
deixou o avião com muito menos combustível do que a tripulação imaginava. A 26 mil pés, eles perderam os 2 motores. O comandante consegue planar o avião e fazer uma aterrissagem segura em uma base aérea abandonada. No caso do voo 38, essa teoria é imediatamente questionada. O combustível de jato tem um determinado cheiro. Qualquer um que já tenha trabalhado com uma aeronave conhece o cheiro característico de combustível jet A1. Quando chegamos ao local, havia uma grande quantidade de combustível vazando da aeronave devido às rupturas do fundo dos motores. Uma verificação dos motores confirma que 2 dos tanques realmente têm combustível. Portanto, sabíamos que havia muito combustível no avião para completar o voo. Restam ainda várias outras explicações possíveis para a perda de potência do avião e os investigadores devem verificar todas elas. Há uma grande confiança em que o mistério possa ser resolvido, uma vez que os investigadores têm acesso a tudo que poderiam desejar. Eles têm acesso ao piloto, à tripulação e, o mais importante, a todo o avião. Tivemos muita sorte de ter a quantidade de dados que tivemos nessa aeronave, porque o avião permaneceu praticamente intacto. Pudemos verificar muitos computadores e também ter acesso a grande quantidade de dados a partir dos gravadores. Além disso, tínhamos dados de fora da aeronave, como dados de radar e também das transmissões de rádio. Mark Ford recupera os gravadores de dados do voo do avião que prometem fornecer aos investigadores indícios importantes. E ele tem outro recurso, o QAR, ou gravador de acesso rápido. Enquanto as caixas pretas estão no fundo do avião, o QAR é um gravador de dados que fica na frente usado principalmente para diagnóstico. Ele oferece uma vantagem em relação ao gravador de voo, porque tem uma maior capacidade de memória e pode gravar parâmetros adicionais, além daqueles disponíveis no gravador de dados do voo. Em alguns casos, você consegue recuperar os dados de um gravador de acesso rápido em questão de minutos. Altitude, velocidade, configurações de controle e conversas na cabine. No total, os gravadores preservaram 1.400 diferentes dados que devem ajudar os investigadores a encerrar o caso. Mas ao estudar o QAR, eles descobrem algo assombroso. O gravador de dados de acesso rápido parou cerca de 45 segundos antes do acidente. Pensamos que poderia ter havido um problema elétrico que afetou não só o QAR, mas possivelmente os motores. O 777 é um dos mais modernos no que diz respeito à assistência por computador. Os pilotos não controlam diretamente o avião. Em vez disso, seus comandos são enviados para um computador. Isso então é transmitido para os motores, flaps e outros sistemas da aeronave. Pete, não consigo potência nos motores. Uma enorme falha dos sistemas de informações do avião poderia explicar por que os motores pararam de funcionar. Talvez os computadores que o controlam tivessem parado. A AA e B fica em Farnborough e o gravador de dados do voo foi enviado para cá para ser analisado. No caso de um problema elétrico, ele seria registrado nesse equipamento. Mas a interpretação dessas informações irá levar algum tempo que os investigadores não têm. Há centenas de 777 pousando todos os dias e é preciso encontrar respostas antes que o que provocou a queda do voo 38 cause outro acidente. Enquanto esperam, as autoridades voltam sua atenção para o combustível recuperado do avião destruído. Um lote ruim de combustível poderia ter privado o avião de potência justamente quando ele mais precisava. O combustível pode ser contaminado de diversas maneiras. Ele pode ser contaminado por partículas, pode haver uma contaminação biológica e isso pode ficar nos filtros, limitando o fluxo. Coletamos diversas amostras de vários pontos dentro do sistema de combustível. Não apenas do tanque em si, mas também de restos dentro das tubulações de combustível e dentro de seus vários componentes. Por meio de documentação, nós conseguimos rastrear o combustível até um embarque de jet A1, que viera da Coreia do Sul e que tinha sido transportado em um navio-tanque para a China, e então por gasoduto para o aeroporto de Pequim. Nós o comparamos com mais de 1.200 outros lotes de combustível no Reino Unido e o resultado foi que o combustível era muito bom. Em seguida, os investigadores consideraram a possibilidade de um bloqueio nos tanques de combustível e descobrem algumas evidências bizarras.
Vários pequenos pedaços de fita são recuperados juntamente com mais alguma coisa. Quando analisávamos os tanques de combustível, achamos alguns pedaços pequenos, um deles de um raspador vermelho. Os itens haviam provavelmente sido deixados ali quando o avião foi construído 7 anos antes. Mas, se por um lado isso é algo peculiar, não há indicação de que isso possa ter desempenhado um papel na queda do avião. Obviamente não é ideal encontrar qualquer coisa dentro de um tanque de combustível. Nós verificamos se isso teria afetado o fluxo de combustível para os motores. Porém, os pedaços eram tão pequenos que não teriam provocado tal problema. À medida em que a busca por respostas prossegue, uma descoberta surpreendente vem à tona. Menos de 3 anos antes do acidente em Heathrow, outros 777 sofreram um problema sério e semelhante em pleno ar. Depois de decolar em Perth, na Austrália, um jato de passageiros da Malásia estava subindo 11.500 metros quando de repente o piloto automático colocou o nariz do avião para cima, fazendo-o subir vertiginosamente. Um desastre só foi evitado quando o piloto assumiu o controle manual do jato. Eles conseguiram voltar em segurança e os investigadores descobriram um problema no computador. Autoridades da aviação britânica consideram a possibilidade de que o cérebro eletrônico de um dos aviões mais confiáveis do mundo pudesse estar com defeito. A aeronave da Malaysian Airlines era realmente pouco confiável. De posse dos arquivos do avião, os investigadores começaram a verificá-los em busca de alguma pista. Será que teria havido um problema com o sistema de controle eletrônico, levando os motores a não responder? Se forem encontradas falhas nos computadores do voo 38, isso significa que 777s em todo o mundo poderiam estar sujeitos a acidentes a qualquer momento. Este pensamento paira pesadamente sobre a indústria. Quando a leitura do gravador de dados do voo é feita em Farnborough, investigadores descobrem que o acidente poderia ter sido muito pior. Muito pouco poderia ter sido feito. Ao que parece, temos uma falha nos 2 motores. Eles tiveram apenas 30 segundos depois de tomarem consciência do problema. Baixa velocidade. E o acidente era inevitável. Registros mostram que depois de os motores falharem, o avião começou a cair a mais de 500 metros por minuto, uma descida muito acentuada. Entretanto, a falta de potência foi apenas um fator contra a tripulação. Eles tinham estendido os flaps na descida, o que ajuda a controlar o avião em velocidades mais baixas, aumentando a sustentação. Mas os flaps estendidos criaram um arrasto, o que diminuiu a velocidade do avião. É preciso mais potência para manter um avião voando com uma asa maior. Baixa velocidade. Eu precisava recolher os flaps. Eu sabia que se colocasse os flaps em 25 graus seria a coisa certa a fazer para reduzir o arrasto. O que ele fez aqui deu a eles mais alguns metros. Se os flaps tivessem permanecido em 30 graus, o avião teria atingido o solo pouco antes de um conjunto de antenas ILS. O avião teria se chocado contra as antenas, provocando ainda mais danos e aumentando a possibilidade de ferimentos graves. Por seus esforços, Burkell e sua tripulação são considerados heróis. Voar é um trabalho de equipe e tínhamos uma excelente equipe. Não há dúvida, sem as ações da tripulação, o pouso do voo 38 teria sido catastrófico. Agora, as gravações. À medida que a análise dos gravadores de dados do voo continuam até o momento do impacto. Os investigadores não estão mais próximos de solucionar o caso. A análise do gravador de dados do voo não identificou nenhuma falha em particular com o sistema elétrico da aeronave que pudesse ter resultado na parada dos 2 motores. Eles conseguem determinar por que não foi encontrado nada no gravador de acesso rápido nos últimos 45 segundos. Não se tratava de falha elétrica como pensaram inicialmente. Os 45 segundos de atraso na gravação do QAR devem-se ao fato de que esse dispositivo não faz um registro em tempo real. Ele armazena os dados que então são gravados cerca de 45 segundos depois. Agora, com a recuperação de todas as informações dos vários gravadores do avião, os pesquisadores têm uma visão clara do que aconteceu. O jato estava no rumo correto em sua aproximação para a aterrissagem, quando teve início o terrível problema. A 720 pés, cerca de 220 metros, houve a falha do motor direito. 7 segundos depois, a do motor esquerdo.
O auto-throttle tentou conseguir maior potência. Não sou eu, é o auto-throttle. Mas os motores não responderam. Não consigo potência nos motores. Enquanto os problemas elétricos e do computador são descartados como causas do acidente, os registros de dados do voo mostram aos investigadores a provável causa do problema. Os dois parâmetros mais importantes no gravador de acesso rápido eram as válvulas de indicação de combustível. As duas válvulas indicavam estar abertas, na posição totalmente aberta. Os computadores do avião estavam exigindo dos tanques o máximo de combustível possível. E embora as válvulas estivessem completamente abertas, os motores não recebiam combustível suficiente. Ainda que o avião o tivesse, ele despencou. E os investigadores não conseguem descobrir o porquê e se concentram nas condições atmosféricas no dia do acidente. Havia uma massa de ar muito frio sobre a Sibéria, por isso estávamos cientes das condições de frio, mas previa-se que o voo seria tranquilo e rápido. A trajetória do voo os levou sobre a Rússia. A temperatura exterior chegava a menos 74 graus centígrados. Uma temperatura potencialmente perigosa se não for acompanhada de perto. Com massas de ar frio, você precisa estar ciente das temperaturas do combustível. Quando o combustível começa a congelar, ele produz uma pasta viscosa. À medida que a temperatura dele cai, esse volume de pasta torna-se maior, até que chega um ponto em que ele deixa de fluir. Temos um medidor de temperatura de combustível no convés de voo que é monitorado o tempo todo. Eu, pessoalmente, verifico constantemente, no mínimo a cada hora. Você não quer abaixo de 34 graus centígrados negativos. Embora as temperaturas estivessem baixas, elas nunca caíram para uma zona perigosa em que o combustível pudesse se transformar em pasta viscosa e entupir o sistema. Além disso, a temperatura do combustível aumentou significativamente quando o jato se aproximava de Londres. Estávamos chegando a 7.000 metros e eu me lembro de ter visto menos 20 graus centígrados. Então já estava começando a esquentar. Outra possível causa do acidente está descartada. Os investigadores estão ficando sem explicações possíveis. A expectativa da mídia e de especialistas em aviação era de que teríamos a resposta em alguns dias. Entretanto, não houve comentário algum sobre a investigação em curso. Logo ficou claro que não seria esse o caso. Havia os pilotos, havia os passageiros, o avião. Estava tudo lá, exceto a única coisa que provocou o acidente. Que havia desaparecido. Como que por mágica. Voltaremos a seguir com no Nat Geo. Apesar de disporem de inúmeros dados e provas físicas, os investigadores ainda não conseguem dizer o que provocou a queda de um Boeing 777 da British Airways no aeroporto de Heathrow. Eles se voltam para uma possível falha do sistema de fornecimento de combustível. Para provar que isso teria levado ao acidente, eles precisam localizar qualquer coisa fora do comum sobre o voo 38 no dia 17 de janeiro de 2008. Trata-se de um voo diário vindo de Pequim para Heathrow. Queríamos descobrir o que era singular em relação ao voo. O porquê do problema com este voo em especial. Se você tem um incidente intrigante como o acidente com o 777 no aeroporto de Heathrow, você irá vasculhar todos os dados possíveis. Coloque aqui por enquanto. Conversamos com muitos operadores para obter alguns dados de voos anteriores, para que então pudéssemos fazer uma comparação. Eles coletam dados de voo de empresas no mundo todo. No total, tínhamos algo em torno de 144 mil voos. Mas serão precisos meses de trabalho para verificar este volume enorme de informações. Para analisar mais detalhadamente o sistema de combustível do voo 38, partes imensas são trazidas para um hangar da AA e B e são remontadas. Aquilo nos permitiu simplesmente olhar para elas, conversar a respeito e discutir ideias sobre o que poderia ter ocorrido. McDermott e sua equipe consideram todas as possibilidades, desde falhas de projeto até um mau funcionamento específico da aeronave. A análise não traz resultados. Fizemos uma inspeção exaustiva e completa, além de testes do sistema de combustível, e não achamos nada errado. Frustrados, os investigadores estão em um beco sem saída.
E estávamos andando em círculos. Continuávamos voltando para o que já tínhamos feito. Será que tínhamos deixado passar alguma coisa? E a cada vez a resposta era não. Não havia problemas com os computadores do avião. Ele tinha combustível suficiente e não havia problemas com o combustível em si. Porém, por algum motivo, no momento mais vital, os motores não conseguiram o combustível de que precisavam. Os investigadores da A e B não têm qualquer outra hipótese. Não havia uma explicação clara. Nada do que já tínhamos visto antes em outro avião, muito menos em um 777, poderia explicar isso. Agora eles deixam de lado as pistas que têm e se voltam para as que eles não têm. Phil chegou com um mantra, uma citação de Sherlock Holmes. Seja o que for que reste, mesmo que improvável, deve ser a verdade. Tem de ser. Neste caso, sempre nós voltávamos para o que estava lá. E o que poderia ter estado lá que não estava mais. E acabamos chegando ao gelo. Suspeita-se de que a causa do acidente tenha sido o gelo que se tornou cada vez mais forte. Mas os investigadores estão diante de uma tarefa quase impossível. Como provar que gelo teria derrubado o avião se as provas necessárias para isso teriam derretido quando eles chegaram? 3 meses após o acidente, Brian McDermott voa até Seattle para trabalhar com engenheiros na Boeing, a empresa que construiu o 777. Se foi gelo que derrubou o voo 38, eles precisam provar como e por quê. Pegamos as tubulações do lado direito do sistema de combustível e usamos, bem como as junções dos aparelhos de teste na Boeing. Gelo nas tubulações de combustível tem sido uma preocupação em jatos de todos os tipos. Mas há décadas, engenheiros encontraram uma maneira engenhosa de lidar com esse problema em jatos de passageiros. A parte central do sistema é o chamado Fuel Oil Heat Exchanger, trocador de calor óleo-combustível, ou FOHE, onde o combustível frio percorre tubos finos que estão rodeados pelo óleo quente usado na lubrificação dos motores. A finalidade de um aquecedor de combustível é o aquecimento para evitar o congelamento do delicado sistema de controle de combustível. O FOHE é projetado para impedir exatamente o tipo de problema que os investigadores suspeitam que tenha afetado o voo 38, mas também é um potencial gargalo no sistema. Durante o teste de combustível, procuramos estabelecer onde poderíamos começar uma restrição que diminuísse o fluxo de combustível para 6.000 libras por hora. E a única maneira de termos tal restrição seria na superfície do Fuel Oil Heat Exchanger. Os investigadores precisam provar 3 coisas. Primeiro, que quantidades significativas de gelo podem se acumular no interior dos tubos de combustível. Segundo, que o gelo pode ser subitamente liberado. E, finalmente, provar que ele pode bloquear um dispositivo projetado especificamente para derretê-lo. Utilizamos métodos diferentes de controle do ambiente ao redor dos tubos, que variaram de gelo seco até combustível frio e ar quente para simular o ambiente em torno dos tubos, que foi o que aconteceu na aeronave durante o voo. Depois de cada teste de resfriamento de combustível, os investigadores verificam o interior dos tubos em busca de gelo. Mas não conseguem nem a formação de muito gelo e muito menos o bloqueio dos tubos de combustível. E como a temperatura do combustível era de menos 30 graus centígrados, muito pouco gelo ficaria no interior dos tubos de combustível. Os investigadores sabem que a temperatura naquele voo não chegou a ficar muito fria, então como foi que o gelo se formou? Ainda não tínhamos respondido à pergunta, de onde veio o gelo? Na verdade, teria sido gelo ou haveria alguma outra coisa que não tínhamos percebido? Surpreendentemente, quando as temperaturas do combustível são mais elevadas, o fato acontece. Se você tem água no combustível, a água congela e forma cristais de gelo. E em seguida, quando a temperatura baixa para cerca de menos 20 graus centígrados, os cristais de gelo vão começar a se agrupar e a aderir ao interior dos tubos. Com temperaturas inferiores a 20 graus negativos, os cristais de gelo no combustível são muito frios para aderirem aos tubos. Mas no intervalo entre menos 20 negativos e 8 graus centígrados negativos, forma-se um gelo viscoso que adere às laterais dos tubos de combustível. Portanto, quando demonstramos que o gelo poderia realmente se acumular e aumentar nas paredes dos tubos de combustível,
houve uma certa surpresa sobre como poderia realmente haver esse aumento. Agora estamos chegando a algum lugar. Naquele estágio, a pergunta era: de que forma aquele gelo poderia ser retirado das tubulações? Investigadores acreditam ter achado a resposta para o acidente, porém eles ainda não conseguem provar como o pequeno acúmulo de gelo poderia derrubar um avião de 200 milhões de dólares. Eles continuam a analisar milhares de voos comparativamente para descobrir o que tornava o voo 38 singular. Entretanto, depois de 7 meses, eles ainda não conseguem solucionar o caso. Dentre 35 mil voos com motores Rolls-Royce, menos de 1% tinha as mesmas características de voo que sofreram o acidente. E então, em 26 de novembro de 2008, mais de 10 meses após o acidente, a importância de se encontrar uma resposta fica ainda mais evidente quando o inacessível culpado ataca novamente. Outro 777 se vê em apuros a 39 mil pés acima dos Estados Unidos, quando um dos seus motores simplesmente para de funcionar. Felizmente, naquele caso, o motor voltou a funcionar e a aeronave pousou em segurança em Atlanta. Ainda que não tenha resultado em um acidente, o acontecimento aumenta as preocupações quanto à existência de uma falha potencialmente perigosa em todos os 777 ao redor do mundo. O incidente chama a atenção dos investigadores de acidentes da British Airways. O voo da Delta Shanghai foi de fato investigado com enorme interesse. Os motores eram Rolls-Royce, do mesmo tipo. Portanto, imediatamente foram procurados indícios do mesmo problema. E, de fato, eles encontram semelhanças importantes entre o avião da Delta e o voo 38 da British Airways. A aeronave fazia o percurso de Xangai, na China, para Atlanta. As temperaturas do combustível estavam dentro da escala que tínhamos definido durante a pesquisa. Pudemos ver que o funcionamento do motor tinha sido semelhante à do 777 no aeroporto de Heathrow. Análises posteriores do voo da Delta não mostram evidência alguma de qualquer problema eletrônico, mecânico ou no sistema de combustível, sugerindo fortemente que o gelo teria sido responsável. Quando soubemos a respeito do voo da Delta, ficamos mais convencidos de que estávamos no caminho certo. McDermott e os investigadores na Boeing em Seattle continuam seus testes. Já se passou um ano desde o acidente e o problema não foi encontrado ou resolvido. Eles fazem centenas de simulações e gastam milhões de dólares. Eles ainda não conseguem observar o gelo nos tubos de combustível, obstruindo o FOHE e provocando o tipo de bloqueio que derrubou o voo 38. Chegamos a um ponto em que, na verdade, não tínhamos descoberto o que havia causado o acidente. E havia uma certa inquietação na mídia e entre o público em geral sobre o porquê de não termos ainda chegado a uma resposta. Aumenta a pressão da indústria para a solução deste caso. Os investigadores ainda precisam saber o que fez com que o voo 38 fosse diferente de milhares de outros que ocorriam em condições semelhantes. Para descobrir isso, eles reconstruem cada momento da viagem do voo. A viagem de Pequim envolveu uma subida gradual, uma velocidade de cruzeiro constante e uma descida gradual. As temperaturas do combustível subiram e desceram de acordo com isso, levando ao acúmulo de gelo nos tubos de combustível. A menos que ele se soltasse, aquele gelo não representava perigo algum. Agora os investigadores analisam o fluxo de combustível e descobrem que ele permaneceu constante durante a maior parte do voo. O piloto automático manteve a velocidade constante e baixa potência durante horas, não exigindo um aumento abrupto da potência do motor, senão pouco antes da aproximação da pista. A aproximação em Heathrow foi bastante turbulenta. Os motores estavam exigindo diferentes níveis de potência. Não sou eu, o auto throttle. E houve 4 mudanças no fluxo de combustível, uma das quais levando seu fluxo muito elevado de cerca de 13 mil libras por hora. Um exame mais minucioso do voo da American Delta revela que o seu motor parou sob as mesmas circunstâncias, com uma demanda repentina de potência depois de um longo período de velocidade constante. Os investigadores reproduzem exatamente essas condições.
Eles esperam que, ao reproduzirem os momentos pouco antes do pouso, o único trecho do voo em que a tripulação de repente exigiu mais potência, eles consigam finalmente chegar à resposta que estão procurando. O problema que estávamos examinando é muito difícil de ser reproduzido, e foi durante um dos últimos testes que realmente conseguimos reunir todos os elementos. Após simular os motores funcionando a uma velocidade constante, os investigadores aumentam a potência. Deixamos que o gelo se acumulasse durante 3 horas, e então o índice do fluxo aumentou. O que aconteceu em seguida realmente revela o que teria acontecido. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. No laboratório da Boeing, em Seattle, a solicitação repentina por parte dos investigadores de uma maior potência do motor faz com que a pressão do combustível no FOHE caia drasticamente. E quando os investigadores analisam esse componente vital, vimos que gelo havia se formado na parte da frente do equipamento. Gelo semi-derretido que se formou no interior dos tubos de combustível se soltara quando a pressão foi aumentada de forma abrupta. E isso restringiu o fluxo de combustível para os motores. Os investigadores tinham finalmente encontrado o calcanhar de Aquiles oculto no 777. Os tubos que trazem o combustível através do FOHE ficam cobertos de gelo logo acima do recipiente de óleo quente. São apenas alguns milímetros, mas o suficiente para impedir que o gelo entrasse em contato com a superfície quente abaixo e derretesse. O gelo não impede totalmente que o combustível passe por ele. Ele tem uma certa porosidade, portanto o combustível continuará a fluir através dele, mas com um fluxo muito menor do que deveria ser. Dentre os testes, apenas um deu aos investigadores o resultado que eles procuravam. O teste que reproduziu exatamente a jornada do voo 38. Enquanto o avião sobrevoava a Rússia, a água no combustível se transformou em gelo. Com a temperatura de 20 graus negativos, ele começou a se acumular ao longo do interior dos tubos. A velocidade constante da aeronave garantiu que o acúmulo não fosse interrompido. E então, quando o avião se aproximava de Heathrow, a turbulência levou à primeira demanda de potência desde o início do voo, e a coisa se transformou em um grave problema. Se quiser, pode manter o piloto automático um pouco mais do que o habitual até que o vento diminua. O combustível que jorrava levou o gelo através do sistema de combustível até que ele se acumulou sobre a superfície do FOHE com resultados desastrosos. Pete, não consigo potência nos motores. Eles não respondem. Diante de uma ameaça que ninguém sabia que existia, Mayday, Speedbird! Os pilotos não tiveram a chance de resolver o problema. Mas por que a tripulação da American Delta conseguiu eliminar o bloqueio enquanto o voo da British Airways quase terminou em catástrofe? O que se descobre é que depois de apenas alguns segundos da redução da potência do motor para idle, o bloqueio no FOHE é eliminado. Mas essa manobra não estava disponível para os pilotos da British Airways, uma vez que eles estavam muito próximos do solo. Logo após os testes em Seattle, a Rolls-Royce faz novo projeto do FOHE. O que a Rolls-Royce fez foi remover os tubos salientes de modo que agora se tem uma superfície limpa. Descobriram que se tornassem a superfície nivelada, ainda que houvesse a formação de cristais de gelo sobre o combustível, passariam direto pelos buracos no bloco. Uma correção muito fácil. Passa a ser feita a exigência de que outros fabricantes e aeronaves garantam que seus sistemas não estejam vulneráveis ao mesmo problema. Peter Burkill, John Coward e o restante da tripulação do voo 38 recebem a medalha Airways Safety da British Airways por seu desempenho durante o acidente. É a maior honra da companhia. A tripulação se viu diante de uma falha sem precedentes e fez o melhor que pôde no tempo de que dispunha. A tripulação fez o melhor que pôde. E uma vez que tiveram apenas cerca de 30 segundos para pensar sobre o que fazer, não poderiam ter feito melhor do que fizeram. O gelo que derrubou um dos aviões mais sofisticados do mundo já havia derretido quando os investigadores chegaram. O que foi singular em relação a esta investigação foi que o culpado havia fugido de cena. A investigação sobre o ocorrido consumiu milhares de horas de trabalho e custou milhões de dólares.
Essas pessoas não esmoreceram até descobrirem o porquê do acidente. E por quê? Porque precisamos saber. Com dedicação incansável e um pouco de inspiração de Sherlock Holmes, o mistério foi finalmente resolvido. Seja o que for que reste, mesmo que improvável, deve ser a verdade. Versão Marshmallow São Paulo.